Vamos à nossa palavra hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir Colossenses no capítulo 3. Culto de celebração, 31 de outubro. Igreja Batista Ágape, Indaiatuba. Quando você receber essa palavra, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe no Facebook. Hoje, 31 de outubro, dia da reforma, nós vimos isso hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, estamos estudando as cartas à igreja. Então, em nome de Jesus, você é o nosso convidado todos os domingos às 10 horas para estudar a palavra. Eu convido a igreja, Colossenses 3, a partir do verso 1, se você pode se colocar em pé. Que a partir de agora o Espírito Santo fale com você, igreja. Portanto, diz o verso 1 de Colossenses 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui na terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5, igreja. Portanto, igreja, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, igreja, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, igreja, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se, igreja, uns aos outros, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, igreja, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados de um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua casa e nós te pedimos e rogamos a Ti nesse momento que o Espírito Santo fale conosco.
que essa palavra, ela entre no nosso entendimento, mas ela caia no nosso coração e se transforme em ação. Para a honra e glória do Senhor oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Eu peço a você que deixe, por favor, a sua Bíblia aberta em Colossenses 3. Porque na semana passada, igreja, nós estudamos, nós meditamos no capítulo 2 de Colossenses. E o Espírito Santo ele foi claro para nós, dizendo: nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, a semana passada, fez uma pergunta para mim e para você, que diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitavam? E por que se sujeitam ainda a regras como se ainda vivessem no mundo? Se efetivamente eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus, se morremos com Cristo Jesus, por que ainda os rudimentos, ou seja, tudo que é básico no mundo, pode entrar na minha vida e na sua vida? Eu não estou isento disso. Então o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela vem nos perguntando isso, ela nos perguntou isso. Porque quando eu e você entramos no reino de Deus, Jesus Cristo, Ele já nos perdoou, Ele cancelou em nome de Jesus Cristo toda a condenação, Ele já cancelou na cruz toda a culpa, Ele já cancelou na cruz toda a maldição, toda a palavra maldita que foi um dia proferido para você, Ele já cancelou na cruz todo o nosso passado. Como cantamos agora no último louvor, sim ou não? A cruz nos libertou em Cristo Jesus, porque Jesus pregou tudo isso, Ele pregou o nosso passado, Ele pregou a nossa culpa, somos livres em Cristo Jesus. Então não há o porquê de nós estarmos como? No mundo, aceitando regras do mundo, porque nós estamos no reino de Deus, mesmo vivendo no mundo. E é por isso que nós temos que nos alegrar em Cristo Jesus, mas nós temos o quê? Que buscar a nossa cura e a nossa libertação, sim ou não? Sim. E é dessa forma, igreja, e é em função de tudo que Jesus Cristo já falou na semana passada, e já recordamos o que Ele falou, nós não devemos parar aí. Nós devemos o quê? Caminhar. Nós devemos prosseguir. Nós devemos ficar atentos o quê? A tudo aquilo que Ele tem dito a nós. Portanto, diz o verso 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita. Qual é a chave aqui, igreja? É buscar. Isso depende de quem, igreja? De mim, de você, da nossa fé. A parte mais pesada foi feita por quem? Por Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. Nós cantamos isso agora, que se despojou de toda a sua glória. É o maior pecado, é o maior milagre do mundo, igreja. Deus encarnou, o Verbo se fez carne, viveu entre nós. A nós basta o quê, igreja? Que a gente o busque com orações, com atitudes, com clamores, com súplicas, meditando, orando. E ele continua no verso 2 dizendo: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Eu sei que é difícil, mas a gente não pode deixar que a sedução do mundo nos corrompa. Nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, deixar o nosso entendimento, porque nós somos seres espirituais. É difícil nós entendermos isso, mas eu e você somos o quê? Espírito, que habitamos num corpo e temos o quê? Almas, emoções, sim ou não? Claro que sim, e a nossa alma é vivente, ela pulsa.
Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que a gente o adore em espírito e em verdade. Amém, igreja? Porque nós somos seres espirituais. E que a gente o busque de todo o coração. Porque Deus, Ele busca o que, igreja? Os verdadeiros adoradores. Que o busquem em espírito. Por que, igreja? Verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo Jesus. Nós o que, igreja? Nós morremos. O que significa isso? Que nós morremos para o mundo. Que essa nova criatura me deu e te deu o quê? A mente em Cristo. Às vezes nós somos tão céticos, às vezes nós não entendemos. Mas o que Jesus Cristo quer dizer hoje para nós, que nós temos a mente de Cristo. Sim ou não? Sim. Pois, verso 4, pois quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês terão e serão o que? Manifestado com Ele em glória. O que isso significa, igreja? Que nós voltaremos para a condição inicial, para que tudo aquilo que foi perdido lá no Éden seja o que? Restaurado. Está sendo preparado, já foi preparado, já aconteceu para Deus o novo tabernáculo, a nova Jerusalém, para resgatar o que? Tudo aquilo que foi perdido pela nossa desobediência. E estamos muito próximos disso. Então, para a honra e glória do Senhor, nós temos que ter absoluta certeza que toda lágrima será enxugada por Jesus Cristo, igreja. Só que Ele não quer fazer isso só na Nova Jerusalém, Ele quer fazer isso agora, na minha vida e na sua vida. Sim ou não? Sim. Porque abrimos o culto dizendo que às vezes nós o que? Semeamos com lágrimas. Verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena. Façam, é outra ação nossa, depende de mim e de você, igreja. Nós temos uma responsabilidade em Cristo Jesus. Ele está dizendo o que para nós hoje? Faça morrer o que, igreja? Imoralidade sexual, eu não sei se é o seu caso. Mas ele está dizendo aqui, impureza, eu não sei se é o seu caso. Paixões, maus desejos, os nossos pensamentos às vezes fluem. Eles fluem para lugares que às vezes são perigosos. Sim ou não? Sim. A avareza, que é o quê? A idolatria. Então, na verdade, igreja, o que Jesus Cristo quer dizer para mim e para você hoje, que para que a gente comece e continue o quê? Vigiando. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus. Nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência, porque amamos a Jesus Cristo e carecemos da sua glória. Olha a importância de tudo isso nas nossas vidas. E aí ele continua no verso 7, igreja. Vocês também andaram nas mesmas coisas no passado, quando viviam o quê? Nelas. Deus está afirmando que é o quê? Que é passado. Amém, igreja? Deus está afirmando para nós que nós vivíamos no mundo, que nós vivíamos na impureza. Tudo isso na minha vida e na sua vida tem que ser o quê? Passado. E se não foi ainda, nós vamos orar, porque a gente tem que se apropriar disso. No verso 8 dizendo, agora, porém, abandone igualmente o que, igreja? Todas essas coisas. A ira. Às vezes ficamos irados com alguma situação, sim ou não? Sim. Às vezes o que? Ficamos indignados. Às vezes somos maldosos. Sim ou não, igreja? Blasfêmias. Escapa às vezes alguma o quê? Linguagem obscena.
Às vezes expulsa em mim e em você, eu não sou diferente de você em nada, uma natureza antiga. Sim ou não? Sim, claro que sim. E quanto mais a gente vai se afastando de Deus, mais essa natureza, ela vai o quê? Ela vai se arraigando nas nossas vidas. Verso 9, aqui como igreja, não mintam uns para os outros, não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as práticas, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Às vezes mentimos, igreja. Sim ou não? E o diabo vem para quê, igreja? Para roubar, matar, destruir? Não, mas não tem jeito, claro que tem. Porque nós somos remidos no sangue de Cordeiro, igreja. E Ele está vindo hoje aqui dizer exatamente isso, para a gente se apropriar disso. Verso 10. E se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo o que, igreja? A imagem. Nós somos revestidos do que, igreja? Nós somos revestidos do que? Da glória de Jesus Cristo. É pouca coisa isso, igreja? Sim ou não? Não é pouca coisa. Nós já falamos que quando eu e você entramos no reino de Deus, o sangue do Cordeiro nos cobre, os anjos estão aos nossos derredores. Sim ou não? Sim. Jesus Cristo nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal. Basta nós crermos e nos apropriarmos disso. É por isso que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Colossos, aos Colossenses, no verso 11, diz: aqui não pode haver mais grego, aqui não pode haver mais judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, ou seja, mas Cristo é tudo em. Porque a igreja de Jesus Cristo, o centro dela qual é? Cristo. A igreja, o centro da igreja é o quê? É Cristo. É Cristo em tudo, em todos. E é simples, basta nós entendermos isso. Sim, falamos hoje na escola bíblica. Estamos falando também, paralelo à história da igreja, como surgiram denominações, como o evangelho inicial, ele foi o quê? Ele foi se apagando, mas que Jesus Cristo vem dizer hoje aqui para nós é o seguinte, no verso 12, que nós somos o quê? Eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Agora eu pergunto para você, é fácil, igreja? É fácil. É fácil. Mas nós temos que buscar a compaixão. Temos que buscar o quê? A bondade. Falamos de humildade. Hoje na escola bíblica, sim ou não? Falamos de humildade. Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, daqueles que Ele ensinou. E hoje é tranquilo lavar os nossos pés, né? O Vladimir até falou, eu estou fora. Mas naquela época não existia sapato, eram sandálias, né, filha? E a sandália era o quê? Você caminhava, era terra, aí você pisava nos negócios que não... Então o seu pé era o quê? Era muito sujo. Tanto é que a cultura da época, você lavava mais o quê? Os pés. Então foi nesse conceito que Jesus Cristo quis ensinar a mim e a você o quê? O que é ser humilde. É claro que a gente não vai sair lavando o pé, não é isso. Mas que a gente se despoje de toda arrogância, de todo orgulho. Que o Espírito Santo realmente brade nos nossos corações. Que a gente seja realmente cristãos, pequenos cristos. Que a gente realmente seja os embaixadores de Jesus Cristo aqui nessa terra, porque é para isso que Deus me tocou e te tocou. Suportem-se uns aos outros, no verso 13, igreja.
Perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, também o quê? Perdoe aos outros. É difícil isso na igreja, a gente não vê isso na igreja. Mas isso é palavra, isso tem que acontecer. Esse suportar, como é que você suporta? Não é um mais pesado do que o outro, não é isso. É suportar as diferenças, é suportar as visões diferentes, os ângulos diferentes que você enxerga, até a Deus, a religião. Porque ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes, nós nos igualamos em quem, igreja? Em Cristo Jesus. Então a gente fala muito a paz do Senhor, vai com Deus, vem com Deus, mas nas horas da gente suportar uns com os outros, o negócio começa a pegar. Quando o crente sai da igreja, então é pior, porque parece que perde a amizade, sim ou não? Então o que Deus está trazendo hoje para nós, suportemos uns aos outros. É difícil, igreja. Vocês lembram quando a gente era criancinha, inocente? Que um roubava o doce do outro, que um roubava o brinquedo do outro, que a gente brigava, a gente se posicionava, mas na mesma hora a gente fazia o quê, igreja? Estava junto de novo, brincando. Sim ou não? Então nós como crianças, nós nos suportamos. E o que Jesus Cristo vem dizer aqui para nós hoje no verso 14, através do apóstolo Paulo, que acima de tudo, porém, esteja o quê? O amor. Que é vínculo do quê, igreja? Da perfeição. O amor é um fruto do Espírito, não depende de mim e de você, igreja. Sim, sim. Eu não desejo, eu não decido amar, isso é o Espírito Santo que faz com que eu e você ame, suporte. E quando isso é uma verdade nas nossas vidas, igreja, no verso 15 diz o quê? Que a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações. Porque o primeiro grande benefício da graça qual é, igreja? É a paz que é exalada nos nossos corações. Nós estamos vendo isso na carta de Romanos, que o primeiro grande benefício da graça é o quê? É a paz. E através dessa paz nós temos que glorificar a Deus, nós temos que exaltar a Deus. E essa glorificação, essa exaltação, ela começa onde? Na tribulação, igreja. Semeando, chorando, como nós falamos, e essa tribulação, ela gera o quê na minha vida e na sua vida? Perseverança, e a perseverança gera o quê? Experiência, e que essa experiência gera o quê? Esperança. Então que caia por terra em nome de Jesus, a gente abandonar sonhos, por conta de tribulações, por situações que passamos, seja ela onde for, porque Jesus Cristo é tudo, em todos. Às vezes desistimos com tantas coisas, igreja. Sim ou não? Sim. Às vezes queremos desistir por alguma tribulação, alguma coisa que sai do nosso eixo, mas não é isso. Todos nós temos as nossas ansiedades, os nossos medos. O que Jesus Cristo está querendo dizer para nós no verso 16, igreja, que a palavra de Cristo habite em nós o quê? Ricamente. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente como igreja, louvando, salmodiando, com hinos, com cânticos, com louvores. Jesus Cristo, quando instituiu a igreja lá em Atos, e nós colocamos, não é, esse totem aqui para que a gente nunca se esqueça. A igreja em Atos, quando começou, eles faziam o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na doutrina do batismo, na imposição de mãos. Eles faziam o que, igreja? Comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Como é que é perseverar na comunhão? É fácil? Claro que não. Eles perseveravam também aonde? No partir do pão. Você lê o início da igreja em Atos, você pensa que aquilo lá não aconteceu, que eles vendiam propriedades e dividiam, sim ou não? Aquilo é igreja movida por quem? Pelo Espírito Santo. Você por si só, com a sua mente, você é capaz de vender sua casa, ou uma outra casa que você tenha para dividir? É só a ação do Espírito Santo. O que Jesus Cristo está querendo nos dizer hoje é justamente isso, igreja. Porque ao longo dos anos a igreja foi perdendo a sua essência. Ao longo dos anos nós fomos nos acostumando com dogmas. A gente foi se acostumando com certas coisas e deixando realmente de praticar aquilo que Jesus Cristo quer para a minha vida e para a sua vida. E no verso 17, o último verso, diz: E tudo, igreja, que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de quem, igreja? Em nome de Jesus Cristo, dando por Ele o quê? Graças a Deus. O que é fazer tudo? Tudo é tudo. Tudo. Não é só na igreja. O tudo não é só em casa, respeitando e guardando. Não é só nos nossos trabalhos, é em tudo. Dando graças, fazendo como se nós estivéssemos fazendo para quem? Para Deus. Às vezes a gente lê a palavra, a gente fala: meu Deus, é isso. Porque o que Deus quer para mim e para você, que eu e você, em nome de Jesus Cristo, que a gente se aproprie da identidade de Cristo. Somos cristãos. O que é a identidade de Cristo? Nós somos escolhidos, nós fomos remidos, nós fomos adotados, nós fomos perdoados. Nós somos santos, nós somos capacitados por Deus, nós somos amados por Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o caráter de Cristo. Como disse no verso 10, Ele me considera a imagem e que, igreja? Aí no verso 10 está a imagem, mas em Gênesis Ele quer que eu e você sejamos o quê? Imagem e semelhança. O que é a imagem? Quando você está no espelho, você tem o quê? A imagem. É o exterior, é o comportamento. E a semelhança é o interior, é o caráter, são as ações. Isso é identidade com Cristo, sim ou não? Sim. Agora a pergunta que eu faço aqui no final: é fácil isso, igreja? Não é fácil. A primeira coisa que Cristo vem hoje aqui é nos trazer a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Qual é essa identidade que eu e você temos que ter e nos apropriar. E se tiver alguma coisa pegando na minha vida e na sua vida, nos ajoelhar, orar, buscar, clamar, jejuar. Nós estaremos no início do ano, para a honra e glória do Senhor, fazendo um propósito de jejum e oração. Serão só 35 dias, sem comer e beber. Muita coisa. Mas nós precisamos voltar ao que, igreja? As origens da igreja, a origem da palavra, a oração, ao jejum. E tudo aquilo que ainda me impede e te impede de nós termos essa identidade de Cristo, a gente buscar em Cristo Jesus. É por isso que é importante a gente ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, a minha fé e a sua fé faz o quê, igreja? Ela se aumenta. Amém, igreja? Que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Cristo, Ele faça com que todos nós entendamos
E que essa palavra seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.